Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina: Indicadores de desempenho para tomada de decisão. Tema da aula: Sistemas de custeio e indicadores de custo para tomada de decisão. Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira semana da disciplina de indicadores de desempenho para tomada de decisão. O professor Marcelo José Carrer é um homem branco de cabelos e olhos castanhos, usa óculos de grau, camisa polo marrom e calça bege. No estúdio da Univesp, ele está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Nessa semana nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho para avaliação da viabilidade econômico-financeira de novos projetos de investimento nas empresas. Tá? A nossa primeira aula, a gente vai preparar o terreno. Tá? Então é fundamental quando a gente avalia um projeto de investimento que a gente tenha uma noção ou que a gente adote técnicas para calcular os custos que esse projeto vai gerar. Tá? Quando a gente fala em cálculo de custos, naturalmente a gente vai para os sistemas de custeio. E quando a gente vai para os sistemas de custeio, a gente consegue derivar por si só alguns indicadores de custo para a tomada de decisão, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Tá? Bom, temos aqui a nossa divisão da aula, né? Vamos primeiro definir algumas nomenclaturas da contabilidade de custos. Depois nós vamos falar sobre sistemas de custeio. Nós vamos trabalhar dois sistemas de custeio na aula de hoje, sistema de custeio por absorção, sistema de custeio variável. Adianto para vocês, não são os únicos sistemas, existem vários outros, mas não é o objetivo dessa disciplina a gente esgotar os sistemas de custeio. Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre custeio para levar vocês para alguns indicadores de desempenho em custo, para que vocês fiquem confortáveis com esses indicadores de desempenho, tá? Então vamos lá, definições básicas. É importante, né, a gente adotar algumas terminologias padrão. Tá? Primeira coisa, né, a gente vai dividir os gastos que uma empresa tem em três categorias. Tá? Primeira categoria, os investimentos. Isso não é custo. Tá? Um gasto com investimento não é registrado como um custo da empresa. Tá? O que seria, ou quais seriam exemplos de gastos com investimento? Compra de uma nova máquina, ampliação da unidade de produção, adoção de uma nova tecnologia e outros gastos que vão incorporar no ativo não circulante da empresa. Quer dizer, eu estou construindo capacidade para crescer no futuro, eu estou investindo na capacidade da empresa. Isso é investimento. Investimento não é classificado como custo. Tá? Então, vamos deixar esses gastos para a próxima aula. Nós vamos analisar a viabilidade econômica financeira desse tipo de gasto. Mas na aula de hoje nós vamos falar mais especificamente sobre os gastos que estão aqui classificados nos itens 2 e 3, que são os custos e as despesas. Tá? Existe diferença entre custo e despesa? Sim. Na contabilidade existe diferença entre custo e despesa. Na contabilidade, custos são todos aqueles gastos que estão diretamente associados à produção ou à atividade fim da empresa. Tá? Então, salário do pessoal da produção, gastos com matéria-prima, gastos com energia elétrica consumida na produção, depreciação do maquinário, gastos com manutenção do maquinário, ou seja, tudo que está associado à principal atividade fim da empresa. Né? E despesas. Despesas também são gastos correntes, mas despesas na contabilidade de custos são aqueles gastos que não estão diretamente associados à atividade fim da empresa. Então imagina uma empresa de manufatura, imagina uma empresa que produz tecidos, por exemplo, camisetas, como essa que eu estou usando. Né? Qual que é a atividade fim dela? Produzir camisetas. Todos os gastos associados à produção de camisetas vão ser classificados como custos. Mas existem outros gastos, como por exemplo, salário do pessoal administrativo, comissão dos vendedores de camisetas, aluguel do escritório administrativo, vamos imaginar que ela tem um escritório administrativo separado da unidade de produção, bônus dos diretores, gastos com entrega, eles não estão associados diretamente à atividade fim, que é produzir camisetas, mas eles também ocorrem. Nesse caso, o pessoal da contabilidade de custos classifica esses gastos como despesas. Tá? Então,
Primeiro tipo de nomenclatura. Quando a gente pega os custos, né, existe uma outra nomenclatura. A gente divide os custos em custos diretos, aqueles que a gente não vai ter problema, a gente vai associar diretamente ao produto, né, e custos indiretos. Esses vou mostrar para vocês que vão ser um problema. Por quê? Porque são custos, eles estão lá, mas eu não consigo associar ele diretamente ao produto. Tá? Então, por exemplo, imagina que a empresa que produz essa camiseta produz outras linhas de camisetas. Imagina que ela tem um único gestor da produção para todas as linhas de camiseta. O salário desse gestor vai ser atribuído ao custo da camiseta preta, da camiseta azul ou de outra linha qualquer. Percebam que eu vou precisar de alguma maneira ratear esse custo, chamado custo indireto. Tá? Existe uma outra forma também da gente classificar, e aí juntando custos e despesas, aí é uma coisa mais gerencial. Tá? Então, contabilidade, separa custo e despesa. Quando a gente vai para gestão, a gente pode adotar, né, alguma flexibilização nisso e jogar custos e despesa no mesmo balaio. E aí a gente vai usar a terminologia de custos variáveis e custos fixos. Custos variáveis, dada a capacidade da empresa, são custos que variam de acordo com a quantidade produzida. Quer dizer, para eu produzir mais, por exemplo, eu preciso comprar mais tinta, preciso comprar mais tecido. Esses custos vão aumentar conforme a produção aumenta. Custos fixos, dada a capacidade da empresa, são custos que não variam diretamente de acordo com a quantidade produzida. Aluguel da fábrica, por exemplo. Dada a capacidade de produção manifestada naquela fábrica, se eu produzir uma camiseta, ou se eu produzir o máximo que eu consigo produzir, eu vou pagar o mesmo valor de aluguel. Quer dizer, o aluguel não vai variar de acordo com a minha produção. Portanto, ele é um exemplo de custo fixo. No slide lido pelo docente, as categorias estão dispostas uma abaixo da outra. De cada uma, partem setas amarelas apontadas para suas respectivas definições. Bom, a partir dessas terminologias, né, nós temos um problema básico da contabilidade e da gestão de custos, que é alocar os custos e despesas que estão associados ao uso de recursos. O custo deriva do uso do recurso. O custo é o salário que eu pago para o funcionário. O custo é a conta que eu pago para o fornecedor de tecido. O custo é a conta de energia elétrica que eu pago para a concessionária. O custo é o aluguel que eu pago para o proprietário do imóvel. Quer dizer, o custo está associado ao uso dos recursos. Só que eu preciso transferir esses custos para o produto, porque eu falo em custo do produto, qual foi o custo médio de cada camiseta, né? Por exemplo. Tá? Então esse é o problema básico, pegar os custos e transferir ele dos recursos para os produtos e serviços produzidos pela empresa. Tá? Para isso existem os chamados sistemas de custeio. Aqui eu listo para vocês 4 sistemas de custeio. Né? A gente vai tratar hoje rapidamente os 2 primeiros, sistema de custeio por absorção e sistema de custeio variável. A gente vai fazer um exercício para trabalhar isso. Existem outros 2 bastante utilizados, sistema de custeio por departamentalização e sistema de custeio baseado em atividades. Vocês podem procurar referências adicionais sobre esses 2 sistemas de custeio, caso se interessem. Tá? Bom, então vamos lá, né? Aqui está, né? Eu gosto muito dessa figura porque ela demonstra claramente o problema primário da contabilidade de custos, que é pegar os custos indiretos, ou seja, aqueles custos que eu não consigo jogar direto para o produto e de alguma maneira alocar esses custos aos produtos que a empresa produz. Esse problema ele só vai surgir se a empresa produzir 2 ou mais produtos na mesma unidade de produção. Caso contrário, não tem problema, porque daí todos os custos vão ser daquele único produto que ela produz. Quando ela produz 2 ou mais produtos, ou 2 ou mais tipos de produtos, esse problema vai aparecer. Tá? A partir do momento em que eu transfiro os custos dos recursos para os produtos, eu transfiro o custo para o estoque, quando o produto é vendido, se transforma em custo do produto vendido. Isso vai aparecer lá na demonstração de resultados de exercício da empresa. Tá? No slide, um esquema de fluxograma hierárquico. No topo, custo. Abaixo, indiretos e diretos. Abaixo de indiretos, rateio. E a conexão com 3 produtos, A, B e C. Todos os produtos estão conectados com os custos diretos. Na sequência, todos os produtos estão no estoque. Uma seta indica custo dos produtos vestidos. Em último, resultado.
Do lado direito, despesas e vendas também apontam para resultados. Fonte: Martins Eliseu Contabilidade de Custos, São Paulo, Grupo GEM, 2018, disponível em integrada.minhabiblioteca.com.br. Bom, então, o sistema básico da contabilidade de custos, chamado sistema de custeio por absorção, ele basicamente faz o seguinte: eu pego todos os gastos, separo em custo e despesa. O que for custo, eu vou dar um jeito de alocar para os produtos. O que for despesa, vai direto para o resultado da empresa. Vai aparecer lá como despesas, não vai ser associado a produtos, né? E ainda assim eu tenho aqui o problema. No caso dos custos, o que for custo direto, eu jogo diretamente na conta do produto, mas o que for custo indireto, eu preciso ratear, preciso estabelecer uma forma de rateio. Isso pode ser um problema. Vamos ver por quê. Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Então imagina uma empresa chamada Jacaré Azul. Essa empresa produz camisetas polo, camisetas esportivas e camisetas básicas em uma mesma unidade de produção. Então veja só, ela produz 3 produtos diferentes, né, que provavelmente são vendidos a preços diferentes em uma mesma unidade de produção. Em determinado período, em determinado mês, essa empresa teve 1 milhão de custos diretos, né, como por exemplo, salário de pessoal da fábrica, tecidos, tintas, parte da energia elétrica e embalagens, e ela teve 1 milhão de custos indiretos, como por exemplo, salário da gerência, aluguel, parte da energia elétrica, internet, depreciação do maquinário. No slide lido pelo docente, há uma tabela com os custos da empresa Jacaré Azul, separados pelo tipo de produto. Camisetas Polo, custo direto 500 mil, custo indireto indefinido, custo total indefinido, produção 10 mil, preço de venda R$ 99. Camisetas esportivas, custo direto 250 mil, custo indireto indefinido, custo total indefinido, produção 10 mil, preço de venda R$ 52. Camisetas básicas, custo direto 250 mil, custo indireto sem valor, custo total sem valor, produção 10 mil, preço de venda R$ 60. Total camisetas, custo direto 1 milhão, custo indireto 1 milhão, custo total 2 milhões, produção 30 mil. Quer dizer, parte dos custos dela já estão diretamente atribuídos aos 3 tipos de produto que ela produz. Então, dos custos diretos, 500 mil, ela já alocou para a conta das camisetas polo, 250 mil ela já alocou para a conta das camisetas esportivas e 250 mil ela já alocou para a conta das camisetas básicas. Um total de custo direto de 1 milhão. No entanto, esse 1 milhão aqui, que são os custos indiretos, basicamente salário dos gerentes, aluguel da fábrica, parte da energia elétrica que ela não conseguiu diretamente ver qual linha de produção está consumindo, internet usada na fábrica que ela também não conseguiu, né? A conta da internet é uma só, né? Quem que vai pagar essa conta? Qual linha de produção? Então esses são os custos indiretos. E aí ela vai ter um problema, tá? A gente vai ver formas dela resolver esse problema. A gente ainda sabe que essa empresa é tomadora de preços no mercado, quer dizer, ela não define o preço de venda das camisetas, ela opera em um mercado de competição perfeita, lá da disciplina de economia, né, as estruturas de mercado, e nós temos aqui o preço de venda de cada uma das 3 camisetas e a produção total de cada camiseta e a produção total que ela teve em um determinado mês, tá? Eu quero ratear os custos indiretos e aí eu quero calcular algumas medidas de desempenho. Eu quero calcular o lucro total e o lucro unitário de cada tipo de camiseta produzido pela empresa, tá? Então, esse é o nosso problema, tá? Vamos fazer uma pressuposição aqui, porque depois isso vai ser importante. Vamos assumir que todos os custos diretos também são custos variáveis, quer dizer, todos os custos diretos também variam diretamente com a quantidade produzida, e vamos imaginar que todos os custos indiretos são custos fixos, quer dizer, são custos que não têm relação direta com a quantidade produzida, tá? Nós vamos assumir isso. Isso, na maior parte do tempo, vai ser verdade, quer dizer, os custos diretos também vão ser variáveis e os custos indiretos também vão ser fixos, mas em algumas situações pode ser que isso não seja verdade. Aqui a gente vai, para simplificar a história, a gente vai assumir
né, essas correlações perfeitas aí, tá? Bom, então vamos lá. Como que a gente rateia, tá? Existem diferentes formas, quer dizer, a gente tem que pegar esse 1 milhão aqui e a gente tem que atribuir as 3 linhas de produção. E percebam que dependendo de como a gente ratear, o custo total de cada um dos 3 produtos pode ser diferente. E o lucro gerado por cada uma das linhas de produção também pode ser diferente. Então vamos pegar aqui no primeiro momento, vamos utilizar o próprio percentual dos custos diretos para ratear os custos indiretos. Quer dizer, se as camisetas polo consumiram 50% do custo direto, eu vou jogar 50% do custo indireto para a camiseta polo. Se as camisetas esportivas consumiram 25% do custo direto, eu vou jogar 25% do custo indireto para as camisetas esportivas. E se as camisetas básicas consumiram 25% do custo direto, eu também vou jogar 25% do custo indireto para as camisetas básicas. De tal forma que rateei os meus custos indiretos, agora eu tenho os custos indiretos de 500 mil para a camiseta polo, 250 mil para a esportiva e 250 mil para a básica. Quando eu somo custo direto com custo indireto, eu tenho um custo total de 1 milhão para a camiseta polo, 500 mil camiseta esportiva, 500 mil camiseta básica, um custo total de 2 milhões de reais para a empresa. Quando eu calculo, divido o custo total pela produção, eu já tenho um indicador, custo total médio. Quer dizer, custo médio por unidade produzida, 100 reais para a camiseta polo, porque 1 milhão de custo total para uma produção de 10 mil unidades, 50 reais para camiseta esportiva, porque 500 mil de custo total para uma produção de 10 mil unidades, 50 reais, e 50 reais para as camisetas básicas também. Lembra que o preço de venda é determinado no mercado? Pois é, a empresa vende ou não ao preço que está sendo praticado no mercado. Tá? Qual é o preço de venda das camisetas polo? R$ 99 reais. Qual foi a receita total de camiseta polo? Basta multiplicar o preço pela produção vendida, 990 mil. Mas qual foi o custo total? 1 milhão. Ou seja, tive um prejuízo de 10 mil no total e um prejuízo médio, né? Ou seja, prejuízo por unidade produzida de R$ 1. Por quê? Porque me custou em média 100 e eu vendi cada uma por 99. No caso das camisetas esportivas e das camisetas básicas, eu tive lucro, né? Então, as camisetas esportivas, uma receita total de 520 mil reais, né? O preço vezes a produção, um custo total de 500 mil, de 500 mil, perfeito, 20 mil reais de lucro e R$ 2 de lucro médio, lucro por unidade. No caso das camisetas básicas, 600 mil a receita total, 500 mil o custo total, lucro de 100 mil, o lucro por unidade, ou lucro médio de R$ 10, 100 mil dividido pela produção. Tá? Olha, se eu olhar para o agregado da empresa, né, ela teve uma receita total de R$ 2.110.000 reais, um custo total de 2 milhões e um lucro de 110 mil. Tá? No entanto, me parece que as camisetas polo, ou a linha de produção de camisetas polo, não está sendo um bom negócio. Porque eu estou tendo um prejuízo médio de R$ 1 por camiseta polo que eu vendo. Mas aí um analista de desempenho olhou e falou, mas peraí, e se eu mudar esse critério de rateio? Esse 1 milhão aqui, ó, ele é um custo indireto, ele é um custo fixo, ele é um custo que está lá. Você estabeleceu que você ia dar 50% desse custo para a camiseta polo, 25% para a linha de camisetas esportivas e 25% para as básicas. Vamos mudar? Eu quero mudar esse critério de rateio, né? Ele foi lá e mudou. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora a produção como critério de rateio. Eu não produzo 10 mil camisetas polo, 10 mil camisetas esportivas e 10 mil camisetas básicas, um total de 30 mil camisetas. Vamos pegar o percentual de produção de camiseta polo e vamos usar isso como critério de rateio para os custos indiretos. Vamos pegar o percentual de produção de camisetas esportivas e vamos usar isso como critério de rateio para os custos indiretos. E vamos pegar o percentual de produção com camisetas básicas e vamos usar isso como critério de rateio para os custos indiretos. No caso aqui, né, como as produções são iguais, são de 10 mil, 10 mil, 10 mil, quando eu divido 10 mil por 30 mil, que é o total, eu vou ter 33,33333% para cada uma das camisetas. Ou seja, eu vou jogar 33,33333% desse 1 milhão para polo,
a mesma coisa para as esportivas e a mesma coisa para as básicas. Olha que interessante. Quando eu refaço todas as contas, quando eu recalculo todos os indicadores de desempenho, de custo total médio, de lucro e de lucro médio por unidade, o cenário mudou completamente. No slide, uma tabela com os novos resultados. Camisetas Polo, custo direto 500 mil, custo indireto R$ 333.333,30. Custo total R$ 833.333,30. Produção R$ 10.033,3%. Custo total médio R$ 83,30. Preço de venda R$ 99,00. Receita total R$ 990 mil. Lucro R$ 156.666,70. Lucro médio R$ 15,66. Camisetas esportivas. Custo direto R$ 250 mil. Custo indireto R$ 333.333,30. Custo total R$ 583.333,30. Produção R$ 10.033,3%. Custo total médio R$ 58,30. Preço de venda R$ 52,00. Receita total R$ 520 mil. Lucro menos R$ 63.333,30. Lucro médio menos R$ 6,33. Camisetas básicas. Custo direto R$ 250 mil. Custo indireto R$ 333.333,30. Custo total R$ 583.333,30. Produção R$ 10.033,3%. Custo total médio R$ 58,30. Preço de venda R$ 60,00. Receita total R$ 600 mil. Lucro R$ 16.666,70. Lucro médio R$ 1,66. Total camisetas. Custo direto R$ 1 milhão. Custo indireto R$ 1 milhão. Custo total R$ 2 milhões. Produção R$ 30 mil. Custo total médio R$ 66,70. Preço de venda indefinido. Receita total R$ 2.110.000. Lucro R$ 110 mil. Lucro médio indefinido. Olha, a camiseta Polo, que parecia que me dava um prejuízo de R$1 por unidade, mudei o critério de rateio, agora ela é a que dá o lucro mais alto. Ela dá um lucro médio de R$ 15,66 por unidade. E a camiseta esportiva, que aparentemente me dava um lucro médio de R$ 2,00 por unidade, passou a me dar um prejuízo de R$ 6,33 por unidade. E agora? Nós devemos cortar a produção de alguma das linhas de produto? A resposta é não. Por que não? Porque nós precisamos fazer a seguinte análise. Lembra que eu assumi que esse 1 milhão de custo indireto também era um custo fixo? E lembra que eu assumi que esse 1 milhão de custo direto era um custo variável? A pergunta é, se eu eliminar qualquer uma dessas 3 linhas de produção, eu vou conseguir eliminar esse 1 milhão? A curto prazo, não. Você não vai conseguir eliminar. Você não vai ter uma redução proporcional nesse 1 milhão se você eliminar uma das 3 linhas de produção. Quer dizer, você vai piorar o seu resultado, porque você vai ter um valor de 1 milhão para distribuir entre 2 produtos. E aí vem o problema do critério de rateio. Quando você usa um critério de rateio, você pode produzir resultados diferentes quando você muda o critério de rateio. E você pode, inclusive, tomar decisões equivocadas, como, por exemplo, cortar uma linha de produção que não deveria ser cortada. O que se faz? Algo bastante simples, mas muito útil. Sistema de custeio variável. Olha, eu não vou ratear esse 1 milhão aqui. Por que eu não vou ratear? Porque ele é custo fixo, porque ele vai ficar lá. Se eu eliminar uma linha de produção, eu não vou eliminar ele, então eu não vou ratear ele. Eu vou trabalhar com outro conceito. Eu vou pegar o custo direto, que também é variável, e vou dividir pela produção. Vou chegar no custo variável médio. Quer dizer, esse custo, se eu parar de produzir, eu elimino.
porque é o custo com o tecido, é o custo com o funcionário daquela linha de produção, etc, etc. E aí eu vou pegar esse custo variável médio e vou contrastar com o preço de venda. Vou criar um indicador de margem de contribuição unitária, que é o preço menos o custo variável médio. No slide, uma tabela com novos resultados. Camiseta polo, custo variável médio R$ 50, produção R$ 10.000, preço de venda R$ 99, margem de contribuição unitária P menos CVME R$ 49, lucro indefinido. Camisetas esportivas, custo variável médio R$ 25, produção R$ 10.000, preço de venda R$ 52, margem de contribuição unitária P menos CVME R$ 35, lucro indefinido. Total camisetas, custo variável médio indefinido, produção R$ 30.000, preço de venda indefinido, margem de contribuição unitária P menos CVM de E indefinido, lucro R$ 110.000. Quer dizer, quanto que ainda está sobrando depois que eu pago todos os custos variáveis, todos os custos diretos daquela linha de produção? Ainda está sobrando R$ 49 das camisetas polo, R$ 27 das esportivas e R$ 35 das básicas, por unidade, margem de contribuição unitária. Quer dizer, as três estão contribuindo para pagar esse custo fixo, que a princípio não é delas, mas que está lá, que precisa ser pago, e ainda para gerar resultado para a empresa. Tá? Então, os custos fixos não serão eliminados imediatamente se cortarmos a linha de produção, e aí a gente passa a trabalhar com o sistema de custeio variável e com o indicador de desempenho de margem de contribuição unitária. Sintetizando, para finalizar nossa aula, custo total, custo indireto mais custo direto, ou custo fixo mais custo variável. Custo total médio, custo total dividido pela produção. Custo variável médio, custo variável dividido pela produção. Margem de contribuição unitária, preço menos custo variável médio. Quer dizer, quanto que está sobrando depois que eu pago os custos que efetivamente aquele produto me gerou. Aqueles custos que eu eliminaria caso eu parasse de produzir aquele produto. Margem de contribuição positiva, continuo produzindo. Margem de contribuição negativa, aí sim eu tenho que pensar em eliminar aquela linha de produção. E por último, vou deixar um indicador para vocês, que é um indicador de ponto de equilíbrio contábil. Quanto que eu preciso produzir de cada produto para pagar todas as minhas contas? Basta eu dividir os custos fixos pela margem de contribuição unitária. Precisaria produzir aproximadamente 20.409 camisetas polo para zerar minha conta, aproximadamente 37.037 camisetas esportivas para zerar minha conta e aproximadamente 28.572 camisetas básicas para zerar minha conta, ou seja, para atingir o ponto de equilíbrio. Como eu produzo as três, fica mais difícil de usar esse indicador, né? Mas eu posso calcular para cada uma, para pensar o seguinte: se eu parar de produzir as outras duas, quanto que eu tenho que produzir dessa para ter lucro zero? Se eu parar de produzir as outras duas, quanto que eu tenho que produzir dessa para ter lucro zero? Se eu parar de produzir as outras duas, quanto que eu tenho que produzir dessa para ter lucro zero? É isso. Referências bibliográficas para a nossa aula. No slide, as referências. Esquema básico de contabilidade de custos, 1. Páginas 43 a 52. In Martins Eliseu. Contabilidade de custos, Grupo GEM 2018. Relação custo-volume-lucro. Considerações iniciais. Páginas 239 a 254. In Martins Eliseu. Contabilidade de custos, Grupo GEM 2018. Disponível em integra.minhabiblioteca.com.br, 11ª edição. De custo, sistema de custeio e indicadores de custo. Na próxima aula, vamos falar sobre viabilidade econômica de projetos de investimento. Um abraço, fiquem bem. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Caroline Gonçalves. Revisão, Larissa Tavares. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.